Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje, vamos explorar algumas ideias sobre como as empresas podem achar caminhos para crescer, mesmo quando o cenário econômico global parece meio incerto, né? Às vezes até desanimador. Exato. É um desafio constante. E a nossa fonte hoje é um material bem interessante, baseado no livro Oito Estratégias de Marketing para Crescer, do Philip Kotler e do Milton Kotler. Eles começam, assim, pintando um quadro de uma economia global meio dividida, sabe? Especialmente depois de 2008, com um crescimento mais lento em vários países desenvolvidos. Uhum. Um período complicado de fato. E a provocação inicial deles é forte, eu achei. Em vez de reagir às crises só cortando custos, quase no desespero, as empresas deveriam olhar para esses momentos como uma oportunidade única para repensar a estratégia. Aquela famosa frase, né? Uma crise é algo bom demais para ser desperdiçado. Captura bem a ideia. Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar algumas dessas estratégias e também as mega tendências que eles apontam como cruciais. Como é que se equilibra essa pressão toda por cortes com a necessidade de investir para o futuro? Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Esse ponto de criticar os cortes feitos no susto, né? Por que exatamente rever a estratégia seria mais eficaz do que simplesmente apertar o cinto na crise? Olha, o argumento central é que a crise ela funciona quase como um filtro, sabe? Ela acaba enfraquecendo muitos concorrentes que talvez não estivessem tão preparados. Então, para as empresas que conseguiram manter um caixa mais saudável, surge uma janela de oportunidade que é rara. É o momento ideal para tentar ganhar participação de mercado de uma forma mais barata, talvez. Sei. Contratar talentos que ficaram disponíveis no mercado, comprar ativos ou até mesmo adquirir concorrentes que estão em dificuldade, a preços mais baixos. Em tempos, digamos, normais, tentar roubar mercado é uma batalha cara, sangrenta, né? Com certeza. Na crise, as defesas podem estar mais baixas. A JetBlue, por exemplo, que você mencionou, em plena recessão, fez um movimento ousado. Planejou comprar dezenas de aviões apostando no futuro, enquanto muitos rivais estavam encolhendo. É contra-intuitivo, mas parece muito estratégico. E que tipo de reflexão estratégica as empresas deveriam fazer nesse momento, então, em vez de só sair cortando? As perguntas fundamentais que eles sugerem são: onde é que está a gordura que a gente pode cortar sem atingir os músculos vitais da operação? Né? Existem segmentos de mercado, ou regiões geográficas, ou até produtos que já não são tão lucrativos assim, e para onde a gente poderia realocar esses recursos? Tem clientes que, na verdade, custam mais para a empresa do que trazem de receita. E talvez fosse melhor, olha que interessante, deixá-los para a concorrência. Nossa, essa é forte. É forte, mas necessária. E mais, estamos explorando custos mais baixos de mão de obra ou de capital em outras geografias. A essência, segundo Kotler, é ir além da mera sobrevivência. É ter um propósito claro, uma paixão pelo que se faz. Seja, sei lá, ser um hospital de referência mundial ou uma empresa obcecada por eficiência máxima. Isso cria uma base muito mais sólida, mais sustentável do que a simples tática de cortar custos e preços, que no fundo pode enfraquecer a empresa no longo prazo. Faz todo sentido. E, para guiar essa estratégia, o Kotler identifica algumas mega tendências globais que criam tanto desafios quanto oportunidades, né? Quais se destacam mais nesse contexto que a gente está falando? Sim, essas tendências são um pano de fundo de tudo isso. Algumas são particularmente impactantes. A redistribuição global de riqueza, por exemplo. Com o crescimento acelerado em mercados emergentes, China, Índia, Brasil e outros, abriu-se um campo enorme para marcas de luxo, tipo Louis Vuitton, BMW, mas também para bens de consumo em geral. Aquela imagem dos helicópteros nos shoppings de luxo em São Paulo que ele cita é bem emblemática disso, né? Exatamente. É um retrato dessa mudança. Outra tendência forte é a urbanização contínua. Cidades gigantescas, construção de novas metrópoles, especialmente lá na Ásia. Isso cria uma demanda, assim, colossal por infraestrutura, estradas, energia, saneamento básico. Isso é música para os ouvidos de empresas como Caterpillar, GE, Cemex, por exemplo. Uhum.
E não dá para esquecer, claro, das oportunidades em ciência e tecnologia. A busca por soluções para problemas antigos, como pobreza, poluição, junto com avanços em biologia, nano, inteligência artificial, isso impulsiona as gigantes que a gente conhece, Google, Apple, Amazon, Meta, mas também um monte de startups inovadoras. Essa do avanço tecnológico parece que se conecta diretamente com outra tendência forte, que é a do empoderamento do consumidor, não acha? Totalmente conectados. O acesso fácil à informação pela internet, redes sociais, sites de comparação como, sei lá, Web Motors aqui no Brasil, mudou radicalmente o jogo. O equilíbrio de poder mudou. Verdade. O consumidor hoje é muito mais informado, exigente e tem voz. Ele reclama, ele elogia, ele compartilha. Isso pressiona as empresas por mais qualidade, mais transparência e pode sim acelerar o declínio daquelas que não entregam o que prometem. E isso se liga também à hipercompetição e inovação disruptiva. A tecnologia digital vira modelos de negócio tradicionais de cabeça para baixo. Sim, é só pensar no que aconteceu com locadoras de vídeo, livrarias, agências de viagem. A lista é longa. Exato. A necessidade de se reinventar digitalmente é constante. Quem não faz, fica para trás. A Kodak é o exemplo clássico, né? Um cenário bem complexo, sem dúvida, e é nesse contexto todo que entram as tais 8 rotas do crescimento propostas no livro. Qual que é a lógica por trás delas? Então, a ideia principal não é apresentar um cardápio onde a empresa escolhe só uma rota e pronto. Pelo contrário, a sugestão é que as empresas avaliem suas próprias forças, suas fraquezas, em relação a todas as 8 oportunidades. É um olhar 360 graus. Entendi. E o marketing estratégico, nesse sentido mais amplo de entender o mercado, definir o rumo, é visto como a peça central em todas elas. As rotas vão desde fortalecer a participação no mercado atual, que é o básico, até criar fidelidade, construir marca forte, inovar, claro, e depois expandir internacionalmente, crescer via aquisições, construir reputação social e até fazer parcerias com governos e ONGs. Certo. É bastante coisa. Vamos tentar explorar algumas dessas rotas mais a fundo? Começando pela primeira. Crescer fortalecendo sua participação de mercado. Tem até uma citação do CEO da P&G, que você mencionou. Precisamos crescer, isso é o principal. Parece resumir bem. Por que essa rota é tão crucial, ainda mais em tempos de economia lenta? Porque ganhar ou mesmo só manter a participação de mercado é, assim, a base de tudo, né? Em economias que crescem pouco, o bolo não aumenta muito, então a disputa por cada fatia fica muito mais intensa. Faz sentido. E hoje, essa disputa é mais dura do que nunca. Você tem concorrentes globais com custos baixíssimos vindo de todos os lados, as reações dos rivais são muito rápidas por causa da informação que circula fácil, a transparência de preços online é enorme e a empresa tem menos controle sobre a mensagem que chega ao consumidor final. Sim, o consumidor ouve muitas vozes, né? Muitas. Então, se um concorrente seu baixa o preço, a decisão é super complexa. O que fazer? Manter o preço e tentar agregar mais valor percebido? Dar desconto só para alguns clientes, seletivamente? Ou entrar na guerra de preços geral, que pode ser destrutiva para todo mundo? Complicado. E como Kotler sugere abordar essa busca por market share? Ele fala em 5 passos. Mas qual seria a essência por trás deles? A essência não é uma simples checklist, mas uma combinação de olhar para dentro e olhar para fora, de forma integrada. Internamente, é a busca implacável por eficiência. Eliminar aquela gordura que se acumula nos tempos bons, sabe? Aqueles custos desnecessários que, segundo ele, podem chegar a 15, 20% do total. Nossa, é bastante. A P&G fez isso lá atrás, cortando versões excessivas de produtos, padronizando mais os processos, eliminando marcas fracas que só drenavam recursos e focando investimento em P&D no que era realmente promissor. Externamente, é preciso uma análise estratégica muito afiada, fazer a análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, mas não de forma isolada. O ponto-chave é comparando-se aos principais concorrentes. Ah, entendi. Não adianta ser bom em algo se o concorrente é melhor naquilo que o cliente valoriza. Exatamente. Uma força só é vantagem competitiva se for relevante para o cliente e se for superior ao do rival naquela dimensão.
Além disso, é vital ter um sistema de alerta precoce para captar sinais de mudança no ambiente. Uma nova tecnologia, um movimento do concorrente, uma crise inesperada. E usar planejamento por cenários. Pensar no cenário otimista, pessimista, no mais provável, para se preparar para diferentes futuros, não só para tentar adivinhar um deles. Empresas como Shell, Pfizer, são conhecidas por fazerem isso bem. E, finalmente, é preciso entender sua real capacidade financeira e de marketing. Para quê? Para definir se você pode ser um agressor no mercado, como talvez o Google seja, ou se você tem dinheiro, mas falta talento de marketing e precisa buscar isso fora, como talvez a Microsoft em alguns momentos, ou se tem marketing forte, mas falta grana e precisa buscar capital, como a Chrysler precisou um dia. Ou se a situação é crítica em ambos, né? Entendi a lógica. E na prática, como isso se traduz em ações de marketing durante uma crise? Como reavaliar o famoso mix de marketing, os 4 Ps? Kotler aponta 3 áreas-chave para essa reavaliação. Primeiro, reavaliar segmentos e clientes. Quem é realmente seu público-alvo agora? As preferências dele mudaram com a crise? Talvez seja a hora de lançar uma marca mais acessível, um produto mais básico. A Gap fez isso com a Old Navy, né? Sim, um exemplo clássico. É crucial medir a lucratividade por cliente. Pode parecer óbvio, mas muitas empresas não fazem isso direito. E focar nos clientes mais valiosos. Empresas como Harley-Davidson ou Apple são mestras em entender os diferentes subgrupos, as tribos, dentro da sua base de fãs e se comunicar com eles de forma específica. Certo. Qual a segunda área? Segundo, reavaliar produtos e serviços. É hora de olhar para o ciclo de vida de cada produto. Descontinuar sem dó aqueles perdedores que já não têm futuro e investir pesado nos vencedores ou nas estrelas em ascensão. Talvez cortar alguns serviços gratuitos que eram oferecidos na bonança e que agora se tornaram caros demais para manter, ou começar a cobrar por eles. E a terceira? Terceiro, reavaliar o mix de promoções. Aqui tem uma armadilha. O instinto natural na crise é cortar verba de marketing primeiro, mas Kotler alerta que isso pode ser um erro fatal. Se os concorrentes estão recuando, pode ser a melhor hora para ganhar visibilidade e market share. O desafio é ser inteligente na alocação. Como assim? Talvez realocar a verba da TV, que é caríssima, para mídias digitais, redes sociais ou relações públicas, que podem ter um custo-benefício melhor e ser mais mensuráveis. E usar promoções de vendas, descontos, compre um, leve outro, com muito cuidado, para não destruir o valor percebido da marca no longo prazo. Aquela coisa de viciar o cliente no desconto. Entendi, é um equilíbrio delicado. E sobre as táticas para atacar os concorrentes e ganhar o mercado deles diretamente? O que ele sugere? Bom, a primeira regra ele brinca citando o Sun Tzu, é conheça seu inimigo. Identifique concorrentes que estão, por alguma razão, falhando com seus clientes, ou aqueles que não priorizam o segmento que você deseja atacar. O elo fraco. Exato. Aprenda com os bons concorrentes, veja o que eles fazem bem. Mas tenha cuidado ao atacar líderes de mercado que são muito fortes e focados no nicho deles. Lembra da filosofia do Jack Welch na GE? Ser número 1 ou número 2, ou então cair fora daquele mercado. Sim, foco total. A Ford, por exemplo, sabiamente encontrou seu nicho super lucrativo em pickups, em vez de tentar bater a GM de frente em todas as categorias de carros. E um ponto crucial, que muitas empresas esquecem: não ignore os concorrentes emergentes. A Hyundai é um exemplo fantástico. Ganhou muito terreno globalmente focando em qualidade, preço justo, garantia longa e até com ofertas bem criativas durante as recessões, como aquela de recomprar o carro se o cliente perdesse o emprego. Nossa, que ousado. Muito. Mas, no fim das contas, Kotler sempre reforça. O foco maior não deve ser apenas o concorrente, mas sim o cliente. A JetBlue, de novo, é um bom exemplo aqui. Eles inovaram na experiência do cliente, assentos marcados, entretenimento a bordo, mesmo com tarifas baixas, e isso gerou lealdade e lucro, mesmo num setor super competitivo e em tempos difíceis. Essa centralidade do cliente nos leva direto para a segunda rota que ele propõe. Crescer criando consumidores e parceiros fiéis. Aqui a ênfase muda claramente, né? Do concorrente para o cliente. Por que essa mudança de foco é tão importante? Porque, como o Kotler argumenta de forma bem direta, a gente vive numa economia onde tem excesso de oferta de quase tudo.
mas tem escassez de clientes fiéis. O poder está com eles. Uhum. E perder um cliente custa muito caro. Tem um estudo clássico que ele cita que mostra que atrair um novo cliente pode custar, sei lá, 5 vezes mais do que reter um cliente atual. No B2B, essa diferença pode ser ainda maior, 20, 50 vezes. Uau! É muito dinheiro jogado fora se você não cuida dos clientes que já tem. Por isso, não basta só satisfazer o cliente. Isso é o mínimo hoje em dia. É preciso encantá-lo, sabe? Transformá-lo num fã, num defensor da sua marca. Ele cita o caso da Cadillac, que viu seu mercado encolher mesmo tendo clientes que se diziam satisfeitos nas pesquisas. Satisfação não é garantia de lealdade futura. Entendo. Além disso, a experiência do cliente não depende só do produto ou do marketing da empresa. Depende de toda a cadeia. Dos funcionários que atendem, dos fornecedores que entregam no prazo, dos distribuidores. O alinhamento de todos é fundamental. Certo sentido. Então, como trilhar esse caminho da fidelidade? Quais seriam as perguntas essenciais para guiar a empresa? Kotler foca em algumas questões-chave aqui. Primeira, quais consumidores e quais necessidades a gente vai de fato conseguir satisfazer bem? Não dá para ser tudo para todos, né? Certo. Segunda, como a gente pode levar o cliente por estágios crescentes de lealdade? Não é só comprar de novo, é ir além. Terceira, como a gente pode garantir que os nossos funcionários que estão na linha de frente contribuam positivamente para essa experiência do cliente? E quarta, como os nossos parceiros, distribuidores, varejistas, representantes podem ajudar a construir essa lealdade em vez de atrapalhar. Ok. Vamos pegar a primeira. Como definir quais consumidores e necessidades atender? Parece básico, mas imagino que tenha suas nuances, né? Tem muitas nuances. Enquanto gigantes como, sei lá, Coca-Cola miram o mercado de massa, a maioria das empresas precisa encontrar seu nicho, seu lugar ao sol. Ele fala muito em encontrar micro-bolsões de crescimento. Nichos com necessidades específicas que não estão sendo bem atendidas pelo mercado. Tipo? Pode ser algo bem específico mesmo, como produtos para canhotos que ele cita, ou serviços financeiros focados num grupo étnico de empreendedores. Tem um exemplo da loja de roupas Mitchells, que é um caso clássico de sucesso baseado em conhecer profundamente cada cliente. Eles têm um banco de dados super detalhado e tratar cada um de forma hiper personalizada, quase como um amigo. Nossa, que legal! E a segmentação hoje vai muito além da demografia básica: idade, sexo, renda. Pode ser por atitude, por estilo de vida, pelos valores da pessoa. Ele cita o exemplo da segmentação de ração canina pela atitude do dono em relação ao cachorro. Que interessante! E nichos podem ser extremamente lucrativos. Ele fala que, nos nichos, se escondem tesouros. A Tetra, que é líder mundial em ração para peixes tropicais, é um exemplo. Ou as famosas campeãs ocultas alemãs, empresas que são líderes globais em nichos muito específicos de mercado que ninguém nem ouviu falar, mas que faturam bilhões. Puxa! E mesmo em mercados que parecem maduros, saturados, sempre tem espaço para inovar e criar lealdade. A Mattel fez isso reinventando a Barbie inúmeras vezes. A Domino's Pizza focou na entrega rápida quando ninguém fazia isso direito. O FedEx criou o mercado de entrega expressa do dia para a noite. Entendi. E como levar o cliente nessa jornada de lealdade que você mencionou? Quais seriam os degraus dessa escada? A ideia é uma progressão. Começa com um consumidor satisfeito, que é o básico. Aí você tenta levá-lo a ser um consumidor fiel. E isso geralmente acontece quando a experiência supera a expectativa dele de forma consistente. Ok. O próximo degrau é o consumidor defensor. É aquele que não só compra de novo, mas recomenda ativamente a sua marca para amigos, família, nas redes sociais. Aqui entra o famoso Net Promoter Score, o NPS, para medir isso. Sei, o NPS. Depois, idealmente, você chega no consumidor co-criador. Aquele que se envolve tanto que ajuda a melhorar os produtos ou serviços. Pensa nos fãs da Harley Davidson customizando suas motos, ou usuários de Lego criando modelos incríveis e compartilhando online. Ou até os fãs da Doritos criando anúncios para o Super Bowl. Que demais! E alguns autores falam até num nível final de consumidor proprietário, que é um nível quase emocional de pertencimento à marca. Para subir essa escada, as ações são muitas.
desde um serviço ao cliente excepcional e garantias fortes, até programas de fidelidade bem desenhados, comunicação personalizada e até pequenos gestos que surpreendem o cliente positivamente. E qual o papel dos funcionários e dos parceiros nisso tudo? Muitas vezes eles são esquecidos nessa equação, talvez. São absolutamente essenciais. Os funcionários da linha de frente, eles são a marca na percepção do cliente. A atitude deles, a prestatividade, a capacidade de resolver problemas, tudo isso impacta brutalmente. Verdade. Uma experiência ruim com o atendente pode destruir tudo. Exatamente. Por isso, a importância de selecionar bem, treinar continuamente e motivar essa equipe. Disney e Four Seasons são referências mundiais nisso, né? Eles investem pesado nas pessoas. Tem o conceito de marketing interno, que é basicamente tratar seus funcionários como você quer que eles tratem seus clientes. O objetivo é ter empregados proprietários, pessoas engajadas, leais, que vestem a camisa. Da mesma forma, a rede de parceiros, distribuidores, varejistas, franqueados precisa entregar uma experiência consistente com a promessa da marca. Não adianta a fábrica fazer um produto incrível se o distribuidor atrasa a entrega ou o varejista tem uma loja feia e mal atendida. É um desafio de gestão enorme. Totalmente. E essa questão da experiência consistente nos leva bem para a terceira rota. Crescer desenvolvendo uma marca poderosa. Kotler afirma que toda empresa, no fundo, é uma marca. Tem aquela citação do Jeff Bezos sobre reputação, né? Você a constrói fazendo coisas difíceis, bem feitas. Parece que se encaixa perfeitamente aqui. Por que gerenciar a marca ativamente é tão vital? Porque gerenciar a marca é, no fundo, gerenciar a reputação e a percepção de valor que as pessoas têm da sua empresa e do que ela oferece. Kotler faz uma distinção importante entre 3 conceitos. A integridade da marca, que é a promessa real, aquilo que a empresa de fato entrega, a base da confiança. A identidade da marca, que é como a empresa quer ser vista, o seu posicionamento desejado. E a imagem da marca, que é como ela é realmente percebida pelo público. Certo, integridade, identidade e imagem. Exato. E a imagem é a mais frágil das 3. Ela pode ser afetada por fatores externos, por crises, por escândalos, por críticas nas redes sociais. O caso da Walmart, que ele cita, enfrentando acusações sobre práticas trabalhistas ou impacto ambiental, ilustra bem como a imagem precisa ser defendida e, às vezes, reconstruída constantemente. Empresas em setores mais visados, como tabaco, álcool ou fast food, muitas vezes usam a filantropia, ações sociais, como uma forma de construir um capital de boa vontade, para tentar equilibrar a imagem. Entendi. E como uma marca forte, especificamente, ajuda no crescimento da empresa? Quais os benefícios concretos? São vários e bem concretos. Primeiro, uma marca forte geralmente permite cobrar preços premium. Pensa na Apple, na Caterpillar. A reputação de qualidade, de design, de durabilidade permite preços mais altos e isso gera mais lucro para reinvestir no negócio, em inovação, etc. Segundo, facilita enormemente o acesso aos canais de distribuição. Um supermercado briga para ter Coca-Cola na prateleira. Uma marca desconhecida tem que lutar muito por um espacinho. Verdade. Terceiro, simplifica e barateia o lançamento de novos produtos sobre o mesmo guarda-chuva da marca. A Campbell's lança novos sabores de sopa com muito mais facilidade e confiança do público do que uma marca nova teria. A confiança já existe. O valor financeiro de uma marca forte é gigantesco. É um ativo intangível valiosíssimo, como mostram aqueles rankings anuais da Interbrand, com valores de bilhões de dólares para marcas como Coca-Cola, IBM, Microsoft. É impressionante. Kotler diz que tudo pode ter branding. O que ele quer dizer com isso? E quais são os tijolos fundamentais para construir essa marca? Ele quer dizer que o conceito de marca vai muito além de produtos de consumo. Você pode aplicar branding a serviços, a pessoas, artistas, políticos, a lugares, cidades, países e até a commodities como o frango Perdue ou o café Juan Valdez. O branding agrega ao valor percebido. Entendi. Os elementos essenciais, os tijolos, são vários. O nome da marca é crucial. Tem que ser memorável, significativo, fácil de pronunciar,
adaptável a outros mercados, protegível legalmente. A escolha do nome é uma decisão estratégica. O logo é a identidade visual, o símbolo gráfico. A maçã da Apple, o sushi de Nike, são ícones reconhecidos globalmente sem precisar de palavra nenhuma. Sim. O slogan ou tagline, frases curtas que ajudam na lembrança e comunicam a essência da marca. Just Do It, da Nike, a máquina de dirigir definitiva da BMW. Mas tem que tomar cuidado para que o slogan seja verdadeiro, né? E que funcione em outras línguas. Mas a marca vai além do visual e verbal. Entram outros elementos sensoriais, a cor, o amarelo da Caterpillar, o vermelho da Coca-Cola, sons e jingles, o plim-plim da Globo, o som de inicialização da Intel, personagens, o Coronel Sanders da KFC, o Mickey Mouse da Disney, e até a experiência sensorial completa que a marca proporciona, como o ambiente de uma loja da Tiffany's ou da Hermes. Tudo isso exige uma sintonia muito fina entre a equipe de marketing, de criação e de design. Puxa, é bem mais complexo do que parece à primeira vista. E existem modelos para tentar medir ou avaliar se uma marca é realmente forte, uma supermarca. Sim, existem vários modelos que tentam capturar essa força intangível. O Brand Dynamics, da Millward Brown, por exemplo, que ele menciona, vê a construção da marca como uma pirâmide. Começa com a simples presença, ser conhecida, passa pela relevância, atender a alguma necessidade, performance, funcionar bem, vantagem, ser percebida como melhor, até chegar no vínculo emocional, que é o topo, onde você tem consumidores realmente engajados. Interessante essa pirâmide. Outro modelo famoso é o Brand Asset Valuator, o BAV, da agência YIR. Ele usa 4 pilares para avaliar a força da marca. Diferenciação energizada, que seria o impulso da marca, o quão única e dinâmica ela é, eles consideram esse o pilar mais vital. Relevância, o quanto ela se encaixa na vida das pessoas. Estima, o quanto ela é respeitada e admirada. E conhecimento, o quanto as pessoas a conhecem bem. São ferramentas para diagnosticar a saúde da marca, além do simples já ouvi falar. Entendi. E como se constrói isso no dia a dia? É só fazer mais publicidade? Ah, longe disso. A construção da marca hoje em dia é responsabilidade de toda a empresa, não só do marketing. Embora o marketing geralmente lidere a definição da identidade e da estratégia de comunicação. As ferramentas são muitas e vão muito além dos anúncios na TV ou na internet. Incluem, claro, a publicidade tradicional e digital, mas também o conteúdo em mídias sociais, as relações públicas, os patrocínios a eventos ou causas, a criação de clubes de usuários, a participação em feiras, os webcasts, a experiência nas lojas próprias, se houver, as ações de responsabilidade social e talvez o mais importante e fundamental, oferecer consistentemente um ótimo produto ou serviço, um excelente custo-benefício. A melhor propaganda ainda é um cliente satisfeito e fiel. Com certeza. Uma questão que sempre surge é sobre estender a marca para outros produtos ou categorias. Até onde dá para ir sem diluir o valor que foi construído com tanto esforço? É um equilíbrio muito delicado e um ponto onde muitas empresas erram. Kotler faz uma distinção útil. Existe a extensão de linha, que é lançar variações dentro da mesma categoria. Novos sabores de iogurte Danone, novos tipos de cereal Kellogg's. Geralmente é menos arriscado. Certo. Existe a extensão de marca, que é levar a marca para uma categoria diferente, mas geralmente relacionada. A Harley-Davidson vendendo roupas e acessórios de couro, a Caterpillar vendendo botas e relógios. E existe o alongamento de marca, ou brand stretch, que é levar a marca para setores bem diferentes, como a Virgin fez, indo da música para aviação, para telefonia, para serviços financeiros. Nesse caso, o risco de diluir a marca ou perder credibilidade é bem maior. Precisa ter um fio condutor muito forte que una tudo, como a imagem de inovação e irreverência da Virgin. Entendi as diferenças. E na era digital, com tudo acontecendo tão rápido, monitorar o que as pessoas estão falando sobre a sua marca online, usando ferramentas como Google Alerts ou outras de social listening, se tornou mais crucial do que nunca para proteger esse ativo. Esse monitoramento e também o fato de o digital ter empoderado o consumidor, como você já mencionou antes, isso muda completamente o jogo da construção e gestão da marca, né? Muda totalmente. O consumidor hoje não é só um receptor passivo de mensagens. Ele é um co-criador da imagem da marca.
Ele tem acesso a reviews de outros usuários, a comparações de preço instantâneas e pode amplificar a sua voz, seja ela positiva ou negativa, para milhares de pessoas nas redes sociais com um clique. Sim, o poder é imenso. Isso torna muito mais difícil para as empresas fazerem promessas vazias ou exagerarem seus atributos sem sofrerem críticas públicas. Aquele caso do blog Untired Airlines, criado por um cliente super insatisfeito da United, que viralizou, é um exemplo extremo do poder do consumidor hoje. Por outro lado, o digital também abre portas fantásticas para a cocriação com os consumidores. Engajá-los no desenvolvimento de produtos, na criação de conteúdo. O exemplo da Doritos com os anúncios do Super Bowl criados por fãs é sensacional nesse sentido. Eles transformaram consumidores em embaixadores e criadores. Muito interessante mesmo. Bom, seguindo para a quarta rota de crescimento. Crescer inovando em produtos, serviços e experiências. Aquela máxima, inovar ou morrer, é super famosa. Mas o próprio Kotler alerta que a maioria das inovações, na verdade, falha. Como lidar com esse paradoxo? Parece arriscado demais inovar. É um paradoxo real, sim. O segredo, segundo ele, não é evitar o risco, mas transformar a inovação de um evento esporádico, quase acidental, num processo contínuo, sistemático e inteligente. É aprender com empresas que têm inovação no DNA, como a 3M, por exemplo, que tem sistemas para isso. A inovação sempre vai envolver risco, não tem jeito. E muitas vezes, uma inovação de sucesso pode destruir o negócio de um concorrente, que certamente vai reagir e vai tentar defender seu território. É preciso antecipar essa reação defensiva. Mas por que arriscar, então? Porque o risco de não inovar, de ficar parado enquanto o mercado muda, e ele muda o tempo todo com novas tecnologias, novos concorrentes, novas preferências dos clientes, é quase sempre maior no longo prazo. É o risco de se tornar obsoleto, irrelevante. Tem uma citação da Sony que ele usa. O risco de não inovar é maior que o risco de inovar. Forte essa. E como uma empresa pode avaliar seu próprio nível de inovação? E, mais importante ainda, como ela pode fomentar uma cultura que realmente incentive a inovação? Avaliar envolve, primeiro, diferenciar a inovação incremental, que são aquelas melhorias contínuas, uma nova versão de software, um novo sabor de sopa Campbell, da inovação revolucionária ou disruptiva, que é aquela que cria novos mercados, novas plataformas ou novos modelos de negócio. Pensa no iPod ou no iPad na época do lançamento, ou nos carros híbridos. Entendi a diferença. Muitas vezes, o próprio sucesso atual da empresa acaba inibindo a inovação mais radical. É a chamada maldição do vencedor. O medo de canibalizar o negócio atual, que está dando lucro, é grande. Para fomentar a cultura de inovação, o ponto de partida indispensável é o comprometimento visível do CEO e da alta liderança. Tem que vir de cima. Depois, é preciso criar processos formais para gerar, avaliar e implementar ideias. Criar papéis específicos como campeões de inovação e, claro, criar incentivos, bônus, reconhecimento público, tempo livre para projetos pessoais, como fazem Google e 3M. E um ponto cultural que ele enfatiza muito, baseado no trabalho da Ideal, uma consultoria de design famosa, não punir o fracasso honesto. O lema deles é algo como fracassar logo e fracassar muito, no sentido de experimentar rápido, aprender com os erros e seguir em frente, em vez de paralisar pelo medo de errar. Essa cultura do não punir o erro é difícil de implementar em muitas empresas, né? Difícil, mas essencial para a inovação de verdade. Quanto às abordagens para gerar inovação, podem ser várias. Treinar a equipe interna em técnicas criativas, ele cita o caso da Whirlpool. Recrutar ativamente pessoas com perfil criativo e inovador, como a Samsung faz. Criar canais e oportunidades para que as ideias internas apareçam e sejam ouvidas, como o portal Connect Plus Develop da P&G, que busca ideias fora também, ou até terceirizar parte da criatividade, trabalhando com consultorias, universidades ou startups. E de onde vêm as boas ideias? É só esperar a inspiração divina bater na porta do P&D? Definitivamente não. É muito melhor ter um sistema organizado para buscar ideias ativamente do que ficar esperando que elas surjam espontaneamente. Fontes internas são valiosas, claro. O próprio P&D, a equipe de vendas que está na rua ouvindo o cliente, os funcionários da linha de produção que conhecem os processos a fundo.
Ele cita um exemplo da Toyota, que recebe milhões de ideias dos funcionários todo ano. Milhões? Milhões. Mas as fontes externas são igualmente, ou talvez até mais, cruciais hoje em dia. Os clientes, em primeiro lugar. E não só ouvindo reclamações, mas evoluindo para a cocriação, usando tecnologia digital, workshops, para desenvolver soluções junto com eles. Tem a análise do usuário líder, um conceito do Eric von Rippel, que foca em aprender com aqueles clientes que estão na vanguarda, que sentem as necessidades antes do resto do mercado. A 3M usa muito isso. Interessante! Que outras fontes externas? Distribuidores, fornecedores que muitas vezes inovam em componentes, observar atentamente os concorrentes, o que eles estão lançando, onde estão falhando e, claro, ficar de olho nas novas tecnologias que estão surgindo. Inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, biotecnologia, materiais avançados. Daí podem vir as próximas grandes disrupções. O crowdsourcing também é uma ferramenta poderosa. Usar a inteligência coletiva online para resolver problemas técnicos complexos ou gerar um grande volume de ideias. Ele cita plataformas como a Innocentive. Ok, temos a cultura, temos as fontes de ideias. Como organizar o processo para que as ideias virem produtos ou serviços de fato? Existem ferramentas específicas para ajudar na criatividade? Sim, para organizar o processo, um modelo muito comum é o Stage Gate, portão de estágio. Ele divide o desenvolvimento em fases: ideação, avaliação, desenvolvimento, teste e lançamento, com portões de decisão entre cada fase, onde o projeto é revisado e se decide se ele continua, se volta ou se é cancelado. Ajuda a gerenciar o risco e o investimento. Entendi, um funil. Exato, um funil com critérios claros. E para estimular a criatividade em si, existem muitas técnicas. O clássico brainstorming, embora precise ser bem conduzido para funcionar, a cinética, que usa analogias para resolver problemas, a estratégia do Oceano Azul, que busca criar novos espaços de mercado onde a concorrência é irrelevante. O Cirque du Soleil é o exemplo clássico disso. Tem a análise morfológica, que decompõe o problema em partes. A lista de atributos, que foca em alterar características de algo existente. O marketing lateral, que muda a perspectiva sobre o problema, o público ou a situação de uso. E técnicas mais baseadas na observação profunda e na empatia com o usuário, como o Design Thinking popularizou. Entender a jornada do cliente, as dores, os desejos não ditos. A Starbucks fez muito isso para criar a experiência do terceiro lugar. E não podemos esquecer da inovação frugal ou Jugaad Innovation, que nasce muito em mercados emergentes como a Índia, com poucos recursos, mas muita criatividade para resolver problemas reais de forma acessível. É uma fonte riquíssima de ideias também. Nossa, quanta coisa! Cobrimos bastante terreno nessas 4 primeiras rotas, que parecem formar um núcleo bem central da estratégia de crescimento, né? Foco no mercado, no cliente, na marca e na inovação. O Kotler descreve outras 4 rotas que complementam essa visão. Vamos passar por elas, talvez de forma um pouco mais concisa, para a gente ter a visão geral? Perfeito, acho uma boa ideia. As próximas 4 rotas realmente ampliam o leque de opções estratégicas que uma empresa tem para crescer. A 5ª rota é crescer expandindo-se internacionalmente. A lógica aqui é que mesmo para empresas de países com mercados internos grandes, como o Brasil ou os Estados Unidos, chega uma hora que o mercado doméstico pode saturar, ou o crescimento fica lento. Além disso, a globalização é um fato da vida hoje. Concorrentes vêm de fora e competem no seu quintal. Então, ir para o mercado deles pode ser uma forma de contra-atacar, de equilibrar o jogo. E, claro, buscar crescimento mais rápido em mercados emergentes que estão bombando. Ganhar escala para reduzir custos ou simplesmente diversificar os riscos para não depender de um único país. Faz sentido. Nacionais de países como Coreia do Sul, Samsung, China, Haier, Índia, Tata, até Brasil, Natura, JBS, mostra que o jogo hoje é verdadeiramente global. Mas, claro, ir para fora exige muito investimento, aprendizado, muitas vezes com perdas no início, uma gestão competente que consiga adaptar a oferta para as realidades locais, não é trivial. E exige a mentalidade certa, ver oportunidade onde outros só veem barreira cultural ou burocrática. Aquela velha anedota do vendedor de sapatos na África ilustra bem isso, né? Um vê problema, ninguém usa sapato, o outro vê oportunidade.
um mercado inteiro para criar. Boa. E a sexta rota? Essa envolve um caminho não orgânico, né? Crescer por meio de fusões, aquisições, alianças e joint ventures. Quando é que isso faz mais sentido do que crescer por conta própria? Faz sentido principalmente quando se busca ganhar escala muito rapidamente, ou entrar em novos mercados geográficos ou tecnológicos onde desenvolver tudo internamente seria muito lento ou muito caro. Ou quando se quer adquirir marcas já estabelecidas e fortes ou garantir acesso a fontes de suprimento importantes ou a canais de distribuição que já existem. Exemplos clássicos, né? P&G comprando a Gillette, Kraft comprando a Cadbury. Exatamente. A própria GM cresceu enormemente no início do século XX, comprando várias outras marcas de carros e fornecedores. É uma ferramenta poderosa para acelerar o crescimento. O grande problema, e Kotler alerta muito sobre isso, é que a maioria das fusões e aquisições, historicamente, falham em criar o valor esperado para os acionistas. Tem estudos que apontam que mais de 70%, às vezes até 80%, falham nesse sentido. Nossa, por que tantas falham? Os motivos são vários. Muitas vezes se paga caro demais pela empresa adquirida, o prêmio pela aquisição, as sinergias esperadas, de custo ou receita, são superestimadas e não se materializam. Há enormes dificuldades na integração das culturas e dos sistemas das duas empresas. Talentos-chave vão embora ou surgem problemas legais ou financeiros que não foram vistos na due diligence. A fusão Daimler-Chrysler é um caso notório de fracasso bilionário. Complicado. Por isso, às vezes, alianças estratégicas, que são acordos mais flexíveis entre empresas sem fusão, ou joint ventures, onde se cria uma nova entidade legal em conjunto para um projeto específico, podem ser alternativas de menor risco financeiro e de integração. São úteis para compartilhar custos e riscos de projetos muito grandes, como exploração de petróleo, para acessar uma tecnologia específica de um parceiro ou para entrar no mercado onde o governo exige um parceiro local. Ou até quando empresas individualmente fracas se unem para ganhar força contra um concorrente maior. O co-branding, Citibank, American Airlines, Dell, Intel, é um tipo de aliança também. E o que faz uma aliança ou JV dar certo? A chave é a escolha cuidadosa do parceiro. Tem que ter metas compatíveis, forças que se complementam e, acima de tudo, construir confiança mútua. Sem confiança, não funciona. Entendido. A sétima rota traz uma dimensão que talvez fosse menos óbvia há alguns anos atrás. Crescer construindo uma excelente reputação de responsabilidade social. Como que a preocupação social e ambiental vira uma estratégia de crescimento? Não era só filantropia. Deixou de ser só filantropia há tempos. Antigamente, talvez bastasse para uma empresa gerar empregos, pagar impostos e fazer um bom produto. Hoje, com a transparência da informação, a pressão dos consumidores, dos investidores, dos funcionários, a reputação social, que hoje a gente chama muito de ESG, ambiental, social e governança, ou o tripé da sustentabilidade, pessoas, planeta e lucro, se tornou um fator competitivo importante. E como isso ajuda a crescer? De várias formas. Uma boa reputação atrai e retém talentos. As pessoas querem trabalhar em empresas que admiram. Conquista clientes conscientes, que são um segmento crescente. Fortalece a marca e cria um colchão de boa vontade para momentos de crise. Pode até reduzir riscos e custos operacionais, por exemplo, sendo mais eficiente no uso de energia e água. Ele cita o exemplo da PetSmart, uma rede de pet shops que cede espaço nas lojas para ONGs fazerem adoção de animais. Isso não só ajuda os animais, mas gera tráfego para a loja, melhora a imagem e provavelmente aumenta as vendas de produtos para quem adota. É um ganha-ganha. Que legal esse exemplo. As áreas de atuação da responsabilidade social são amplas. Meio ambiente, direitos humanos, práticas trabalhistas justas, ética nos negócios, governança corporativa transparente e envolvimento com a comunidade local. A comunicação dessas ações precisa ser muito cuidadosa e autêntica, para não parecer mero greenwashing ou marketing vazio. Sim, a autenticidade é chave aí. E, finalmente, a oitava e última rota. Crescer formando parcerias com o governo e ONGs. Como esses setores, que não são mercado tradicional, podem ser fontes de crescimento para as empresas. O governo, em qualquer país, é um comprador gigantesco.
Pensa nos gastos em defesa, saúde pública, educação, construção de infraestrutura, estradas, portos, energia. Vencer licitações e conseguir contratos públicos é uma rota de crescimento muito importante para inúmeras empresas em diversos setores. Verdade, o governo como cliente. Exato. E as ONGs, organizações não governamentais, também compram bens e serviços para realizar seus projetos sociais ou ambientais, muitas vezes usando fundos públicos ou de doações internacionais. Além disso, parcerias podem envolver os 3 setores juntos, governo, empresas e ONGs, para resolver problemas sociais complexos que nenhum deles conseguiria sozinho. Claro que navegar nesses setores tem seus desafios próprios, muita burocracia, regulamentação às vezes excessiva, instabilidade política, risco de corrupção em alguns lugares. Mas as oportunidades são significativas, seja fornecendo diretamente para eles, seja se beneficiando de políticas públicas de fomento a certos setores estratégicos, como tecnologia ou energia renovável. Empresas podem até se especializar em atender esses mercados. Ufa, uma visão realmente muito abrangente dessas 8 rotas. Recapitulando bem rápido, então, a grande mensagem que a gente extrai desse material do Kotler é que, mesmo em águas turbulentas, com a economia global incerta, o crescimento não só é possível, como ele é necessário para a sobrevivência e prosperidade das empresas. Mas ele não vem por acaso, né? Exige uma abordagem muito estratégica, muito pensada, olhando para dentro da empresa eficiência, cultura, marca, inovação e também olhando para fora, para o mercado, para os clientes, para os concorrentes, para os parceiros e para a sociedade como um todo. Exatamente. É uma visão multifacetada. E o fio condutor que parece amarrar tudo isso, segundo os autores, é o marketing. Mas não marketing só no sentido tático de vender o que a gente produz hoje. É o marketing estratégico. É pensar no amanhã, é entender profundamente as tendências, as necessidades não atendidas dos clientes e até da sociedade. É identificar oportunidades onde outros só estão vendo crise. É construir valor de forma sustentável no longo prazo. No fundo, é sobre substituir o medo e a reação instintiva pela confiança e pela ação estratégica. Uma ótima síntese. Fica então a reflexão para quem nos ouviu hoje. Diante de tantas opções e de tantos desafios interconectados que a gente discutiu aqui, qual dessas 8 rotas de crescimento, ou talvez qual combinação delas, parece ser a mais crucial, a mais fundamental para as empresas conseguirem navegar e, quem sabe, prosperar nos próximos anos? Fica aí algo para se pensar. Muito obrigada pela sua companhia em mais essa análise aprofundada. Até a próxima. Até a próxima.